poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, ouvintes, estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras e continuando nessa série de programas em torno do tema da escatologia, que, como já foi dito no programa anterior, o que significa escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Então nós estamos com essa série e até mesmo para a gente coincidir um pouquinho com a 14ª Fé Reformada, que vai ocorrer agora em 2016. E se você já está ouvindo esse programa depois do evento ocorrido, você pode acessar o site da igreja, www.pipg.org, e lá você vai poder acompanhar as conferências da Fé Reformada, que foi no tema de escatologia. Aqui a gente está dando com o pastor Augustus uma pincelada, em poucas palavras, mais profunda. Não é isso, pastor? Essa é a intenção. O tema escatologia é um tema sempre muito atual e tem aplicações práticas diretas para nós, muito embora muita gente pense que é apenas especulação, né, com relação ao futuro, mas o tema traz implicações diretas para o nosso viver aqui nesse mundo. Então nós vamos a mais um tema desta série. Bem, no programa de hoje, então, a pergunta seria por que as pessoas têm tanta dificuldade com o livro de Apocalipse? Tem gente que não gosta nem de ler porque acha difícil, né? Ou até mesmo fica com medo de ler. Tem gente que se estiver lendo um gato pular em cima do telhado, ele sai correndo, né? Isso é verdade. Pois é. E eu acho que os filmes também que a gente tem com esse nome, né, eles parecem traduzir uma explosão do mundo, tipo aqueles meteoros que vão explodir a Terra, e sempre tem alguma coisa, Apocalipse ligado à explosão final da raça humana, enfim. Como é que nós devemos ler esse livro? Qual a importância dele para nós, pastor Augustus? Em primeiro lugar, Nathan, devemos reconhecer que boa parte da dificuldade em se ler e entender o livro tem a ver com a cultura popular, que tem tomado esse livro, como você disse, e usado como base para fazer filmes de catástrofe, de fim do mundo, terror, invasão do demônio, fazer séries, né, em torno desse tema. Então isso tem contribuído para que os crentes e o povo em geral olhem para o livro de Apocalipse de uma forma diferente daquela que é a sua própria natureza ou o seu objetivo. Bom, a palavra Apocalipse vem de uma palavra grega que significa revelação. Esse livro tem esse título de revelação porque é assim que o livro começa. Revelação de Jesus Cristo que deu ao seu servo João por meio do seu anjo, tal. Então é a primeira palavra que aparece no livro. Daí o nome dele ser Revelação ou Apocalipse. E ele começa dizendo que ele é uma revelação que Jesus Cristo deu, porque foi exatamente dessa forma que o conteúdo do livro foi dado a conhecer ao apóstolo João. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, preso por causa da palavra do Senhor, e num êxtase, Jesus lhe aparece e lhe transmite o conteúdo que João recebe ordem de escrever. E mandar às igrejas, às 7 igrejas da região da Ásia Menor. Então, o livro de Apocalipse é a revelação que Jesus Cristo deu ao apóstolo João e tinha como objetivo levar essa revelação a igrejas daquela época, daquele período. O propósito primeiro do livro, então, a gente tem que lembrar disso, era trazer alguma lição ou alguma orientação, conforto, ensinamento para aquelas igrejas. Eram igrejas reais, eram igrejas que existiam. E eram igrejas que estavam passando por muita perseguição da parte do Império Romano. Perseguição que implicava em prisão, tortura, assédio, sequestro dos bens, prisão e mesmo a morte, não é? Um martírio. Exato. Então, o primeiro objetivo do livro de Apocalipse, dessa revelação que Jesus Cristo deu ao apóstolo João, era confortar e orientar as igrejas da Ásia Menor que estavam passando por um período de severa tribulação. Ao mesmo tempo em que o livro, então, essa revelação, teve como objetivo confortar e consolar os cristãos daquela época, ele traz igualmente consolo e orientação para os cristãos de todas as épocas. Certo. Há quem pense que o livro de Apocalipse é um livro só para o fim
né, que fala lá no final de todas as coisas. Na verdade, não. E que não tem nada a ver com o passado. Com o passado e nem com o presente. Na verdade, o livro de Apocalipse, ele foi escrito para conforto de cristãos vivendo no primeiro século e, a partir daí, para conforto, consolo, ânimo para cristãos vivendo em todas as épocas até o dia da vinda do Senhor Jesus. Certo. Então, se a pergunta que você fez foi como a gente deve ler esse livro, a primeira resposta é: nós temos que lembrar o que é o livro de Apocalipse, né, para que a gente possa lê-lo da forma correta. A segunda coisa que nós temos que levar em consideração é o gênero literário desse livro. João não escreveu da mesma forma que ele escreveu o seu evangelho. O apóstolo João escreveu um evangelho, que é a narrativa da vida e da obra de Jesus Cristo e a interpretação das suas consequências, escreveu como história. Exato. Não é? Depois ele escreveu também 3 cartas, já é outro gênero literário, outro tipo de escrito, não é? Em que ele orienta as igrejas e trata de problemas e faz declarações teológicas, tem proposições, enfim, é outro gênero. Mas o livro de Apocalipse, que provavelmente foi o último que ele escreveu, ele é de um gênero, de um tipo literário diferente, e não é um evangelho, não é uma epístola, não é tipo salmo. Carta pastoral, né? É diferente inclusive das profecias do Antigo Testamento. É um gênero que ficou conhecido como Apocalipse, porque ele tem uma linguagem altamente figurada. Sim. Ele trata de assuntos do mundo vindouro, à medida em que esses assuntos se entremeiam, se ubricam com assuntos do presente da época dele, com implicações gerais que vão atingir a todos aqueles que escutam. O Apocalipse, nesse gênero literário, que aliás não foi o apóstolo João quem criou, antes dele já tinha livros com esse tipo de escrita que surgiram no período intertestamentário, né, entre o Antigo Testamento e o Novo, no meio do povo judeu e falando do fim do mundo, dos anjos, do juízo de Deus, com visões de Deus e revelações e tudo. Já tinha outros livros que seguiam mais ou menos esse tipo de literatura. Então, João não inaugurou esse gênero literário, mas ele se valeu desse tipo de escrita para transmitir aquela revelação que Jesus Cristo lhe deu. Então, quando a gente lê o Apocalipse, o livro de Apocalipse, a gente tem que se lembrar que nós estamos lendo um livro que, por causa do seu gênero literário, ele é basicamente um livro figurado. Ele usa linguagem gráfica, ele usa linguagem fantástica, ele apela para figuras tenebrosas, tanto do mal como figuras gloriosas do bem. Exato. Faz descrições usando simbologia, emprega números que não são para serem entendidos literalmente, mas que têm significado. Então, nós temos que ler lembrando a natureza do livro. Em terceiro lugar, nós temos que nos aproximar do livro de Apocalipse pensando no seu tema central. E eu entendo, e eu não estou só nisso, naturalmente, né? Eu, na verdade, estou nessa linha que é desde o primeiro século, que o tema central do livro de Apocalipse é o triunfo final de Deus na história, quando os inimigos de Deus eles são finalmente destruídos, a morte é vencida, Satanás é vencido, o anticristo é vencido, e Cristo triunfa juntamente com a sua igreja, e entram no estado eterno, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Em outras palavras, o livro de Apocalipse, ele conta a história da redenção. Ele conta como Deus, desde o início, planejou salvar um povo para o louvor da sua glória, como essa redenção foi executada por Jesus Cristo, e como esse povo, habitado pelo Espírito Santo, sofre perseguições aqui nesse mundo. Aqui aparece a figura da besta, a figura do anticristo, aqui aparece Satanás, os inimigos, os ímpios se levantando contra a igreja, perseguindo a igreja sofre, ela é martirizada, ela aparentemente é derrotada pelas forças do mal, até que finalmente Cristo, triunfando, representado num cavalo branco, montado num cavalo branco e seguido pelas legiões celestiais, ele vem para derrotar o anticristo, lançar Satanás do inferno e abençoar aqueles que são seus, e com eles entrando no estado eterno. Então era dessa forma que o livro de Apocalipse pretendia confortar os cristãos do primeiro século que primeiro leram o livro. Eles estavam sendo perseguidos.
E a questão era, o que é que vai acontecer conosco? Nós seremos mortos, trucidados, o mal vai triunfar? E a revelação que Jesus Cristo deu ao apóstolo João era de que eles podiam estar sofrendo ali, mas o triunfo final está garantido. Exato. O reino de Deus haverá de ocupar toda essa terra. Os inimigos se dobrarão diante dele. Então, o livro de Apocalipse tem esse tema, o triunfo final de Deus sobre as forças do mal e do seu inimigo. E essa história, ela é contada pelo menos 7 vezes, uma após a outra. Há uma repetição dessa história. E a cada vez, João vai acrescentando mais detalhes, vai aprofundando mais o tema, olhando de outros ângulos, até que termina com a batalha final de Cristo contra os seus inimigos, encabeçados pelo anticristo, o grande trono branco, o grande momento do julgamento final e a inauguração do novo céu e da nova terra onde habitam a justiça. Então, o livro de Apocalipse, ele é um livro pastoral. Ele é um livro que traz ânimo, traz consolo, é profundamente teológico, ele mostra como Deus vem agindo na história, como ele interfere, como ele protege o seu povo, como ele conquista finalmente os seus inimigos. É um livro que nos enche de esperança. Para lê-lo, então, nós devemos levar em consideração isso. O seu caráter, ele é escrito em linguagem figurada, ele usa muita simbologia, numerologia, ele usa tipos, símbolos, ele cita e reproduz passagens do Antigo Testamento, especialmente Ezequiel, Daniel, o profeta Isaías, palavras do Senhor Jesus, também que são expandidas e entendidas, explicadas ali nesse livro. É um livro que traz muita inspiração e traz muita alegria. Eu já tive o privilégio de pregar, expor o livro de Apocalipse várias vezes, Nathan, e toda vez é uma alegria. Eu me sinto renovado, fortalecido e maravilhado diante da sabedoria do plano de Deus. É um livro do qual a gente não devia ter medo, ao contrário, devíamos lê-lo regularmente. Quando estava pastoreando uma igreja, nós tivemos um estudo de 51 semanas, né, no livro de Apocalipse. Foi um ano inteiro estudando, foi muito jóia. E, de fato, as pessoas terminam estudando dessa forma. É complicado, porque tem gente que quer achar o que significa o vidro da taça que o anjo levantava e fica criando. Me desculpe, só uma questão. O senhor destacou um livro que destaca numerologia. É bom que se diga que numerologia é essa, para o pessoal não pensar que se trata de misticismo. Boa lembrança. Quando eu falo de numerologia, eu quis apenas dizer que o livro de Apocalipse usa números para transmitir significados e sentidos, e que esses números não devem ser, à primeira vista, considerados como literalmente. Exemplo, logo no início do livro é dito que ao lado de Deus estão os 7 espíritos de Deus. Não existe 7 espíritos. 7 significa ali perfeição. Exatamente. Se refere ao Espírito Santo único em sua plenitude e perfeição. Bênção. Gostei muito desse programa e incentivo você a ler e procurar estudar esse livro. Não fuja de sua leitura, ao contrário, leia para você ser fortalecido na fé. Pastor, muito obrigado por esse tempo que o senhor dedicou nesse programa, ajudando aí os nossos ouvintes a se aproximar mais deste livro maravilhoso da Bíblia. Isso, minha palavra final para os leitores é aquela que está no início do livro de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que leem e observam as palavras dessa profecia. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Os sinais vão se cumprindo com incrível precisão.